Abra sua Bíblia no Evangelho de Isaías. Alguém vai falar, se a irmã Maria Sinene estivesse aqui, ela vai falar, pastor, Evangelho de Isaías. Alguns estudiosos, como o saudoso pastor Isaltino Gomes Filho, um dos grandes eruditos da nossa denominação, ele tem até um comentário denominado o Evangelho segundo Isaías. Livro de Isaías, capítulo 43. Que Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre o Messias. Mas hoje eu não quero usar um texto falando sobre o Messias no livro de Isaías. Mas hoje eu quero falar de algo que parece tão óbvio. Mas tem coisas que são óbvias, mas ao mesmo tempo são difíceis de colocar em prática. Apesar de ser óbvio, nem sempre é fácil. Mas acredito que o tema seja muito apropriado. Deixa aberto aí, Isaías 43, nós vamos ver 2 versos aí, e a partir desses 2 versos, nós vamos tirar algumas lições. Nós estamos aí finalizando o ano, e é importante, e não apenas no final do ano, né, mas ao longo da nossa vida, deixarmos o passado no passado. Não é verdade, Thalita? Deixando o passado no passado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, Simone. Parece tão simples, né, pastor? Deixar o passado no passado. Falando é simples, é óbvio, mas não é fácil. Nem sempre a gente consegue deixar o passado no passado. Existem pessoas que estão presas ao passado. E por estarem presas ao passado, irmã Marli, elas não conseguem vivenciar o presente, não conseguem desfrutar do que o presente tem a nos oferecer. E ainda mais, se não conseguem vivenciar o presente porque estão presas ou estão aprisionadas ao passado, não conseguem ter esperança no futuro, porque estão presas ao passado, porque não deixaram o passado no passado, ou não deixaram o pretérito no pretérito. Então, quando a gente olhar esse texto, acredito que é um grande desafio, não apenas para Isaías, que é um profeta e é um representante de Deus, é a boca de Deus, mas para aquele povo também, diante de tudo que aquele povo estava vivenciando, o reino de Judá, o reino do sul, muito distante do Senhor, fazendo coisas que desagradavam o Senhor. E haviam questões que Deus já havia falado que estava para acontecer, mas eles deveriam viver o presente e deveriam vislumbrar uma esperança para o futuro, mesmo sabendo que, dentro em breve, eles estariam sendo cativos do Império Babilônico. Mas eles deveriam deixar o passado no passado. Vejamos lá, Isaías 43, verso 18 e 19. Diz assim, a minha versão é Nova Versão Internacional, então talvez possa estar um pouquinho diferente dos irmãos, mas o sentido, a ideia do texto é o mesmo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem ou não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique a cada coração. Isaías aqui, e se a gente lê todo esse capítulo, ele está profetizando dias melhores para o povo que estava prestes a se tornar cativo do Império Babilônico. Deus iria usar a Babilônia como instrumento de disciplina nas mãos dele, mas também Deus iria usar um outro reino pagão, chamado Ciro, que é ungido, um rei persa, para resgatar o seu povo.
para fazer com que o povo voltasse novamente. Mas aquele povo, eles precisavam deixar o passado no passado. A orientação aqui está muito clara, né? O verso 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E o que aquele povo deveria deixar no passado, irmã Vilma? E o que nós também devemos deixar no passado? Abandonar. Não trazer para o presente e nem arrastar para o futuro. Bom, o que nós precisamos esquecer, ou seja, deixar no passado? Em primeiro lugar, nós não devemos ficar presos aos pecados passados. Ao longo da história do povo de Israel, Deus sempre levantava profetas e profetisas, né? Homens e mulheres, alertando o povo sobre o quanto o pecado era nocivo, sobre o quanto o pecado era trazia consequências danosas. Isaías, ele ainda pega o finalzinho do império ou do reino do norte. O reino do norte, ele deixou de existir 100 anos antes, aproximadamente, do reino do sul. Parece que o povo de Judá, que também era o povo de Deus, não aprendeu com o povo do reino de Israel, ou do reino do norte. Porque o reino do norte foi invadido, foi tomado, foi aniquilado pelo Império Assírio. E não foi por falta de aviso. Para os irmãos terem uma ideia, sabe qual o profeta que profetizou lá no Império do Norte, ou no Reino do Norte, melhor dizendo, ou no Reino de Israel? Elias. Tá ruim de profeta? Eliseu. Tá ruim de profeta? Não tá. Deus falando, na época de Acabe: Acabe, você está fazendo coisa errada. Olha, não siga aí, não comece a adorar falsos deuses. Eliseu também. Mas o reino do norte, olha, ou os reis do reino do norte, tamparam os ouvidos, trilharam pelo caminho de pecado. Veio o Império Assírio como instrumento nas mãos de Deus de disciplina, destruíram, deixaram terra arrasada. Deus faz a mesma coisa, alertando o reino de Judá. Na época de Isaías, que começou a profetizar no reino de Uzias. Lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Então, Deus levanta Isaías, avisando o povo, alertando o povo. Jeremias também profetizou no reino de Judá. Está ruim de profeta? Não está. Isaías, Jeremias. Mas o povo trazia o pecado. Não conseguia abandonar o pecado. E eles precisavam deixar o pecado no passado. Deveriam abandonar o pecado. O pecado, ele é tão destrutivo, ele é tão nocivo, que além de causar danos, além de nos separar de Deus, porque eu já disse aos irmãos que não é o Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus. Por causa do quê? Do pecado. O pecado, ele é tão nocivo a nós, seres humanos, e entristece tanto o coração de Deus. O pecado tem o poder de nos paralisar. Talvez um bom exemplo, uma boa ilustração sobre o quanto o pecado, a desobediência, nos paralisa, seja o exemplo da mulher de Ló. Veja lá Gênesis, capítulo 19. Por favor. Verso 17. Gênesis, capítulo 19, verso 17. Eu vou rapidamente situar os irmãos, enquanto os irmãos acham aí. Então,
Deus já havia dado a sentença, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Ló habitava numa dessas cidades, e por causa da intercessão do seu tio, Abraão, Deus então resolveu salvar a vida de Ló e de sua família. Então, anjos foram lá resgatar Ló, por causa da intercessão de Abraão. Então, vejam aí a importância da intercessão, né? Então, por causa da intercessão do tio de Ló, Deus então resolveu, né, decidiu não destruir Ló junto com a cidade. A cidade seria destruída assim que Ló, junto com a sua família, sua esposa e filhas, fossem retirados. Mas havia uma orientação. Olha só qual a orientação. Verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Preste atenção. Não olhes para trás, ou seja, em outras palavras, deixe o passado no passado. E Deus estava destruindo aquela cidade por causa do pecado. Deus viu que aquele povo já não tinha mais jeito, eles trilharam por um caminho de tamanho pecado que era uma depravação, uma imoralidade tão grande. Deus não viu outra saída. Aí continua. Nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. A orientação era: Ló, assim que a gente te tirar, não olha para trás. Deixa o passado no passado. Vai em frente. Deixa o pecado, aquele povo lá que tinha uma vida toda torta, uma vida imoral lá. Não vai trazer aquele pecado para você, não. Essa é a orientação, está clara. Aí veja o verso 26, o que acontece. Infelizmente. E a mulher de Ló olhou para frente, não é isso? Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás. Paralisou. Sabe o que acontece quando nós não conseguimos deixar os pecados do passado no passado? Nós paralisamos, irmãos. Nós não avançamos. Nós ficamos travados. Nós ficamos presos. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela não conseguiu deixar o passado no passado. A orientação era clara. Olhe para frente. Tem toda uma vida aí, tem toda uma campina aí, olha. Há um novo mundo a desbravar. Há um novo horizonte a conhecer. Mas ela olhou para trás. E, literalmente, paralisou. Não conseguiu deixar o passado no passado. Também nós vamos encontrar nas Escrituras orientações claras sobre a importância de largarmos o pecado. Veja lá Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. O verso 2 eu vou ler só a primeira parte. Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E do que, irmãos? Do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aí o verso 2, a primeira parte. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, ou autor e consumador da nossa fé, como a maioria das versões eu acredito que estejam aí. Mas é interessante, livremos-nos de todo peso ou de todo embaraço que nos torna vagarosos e do pecado
que nos atrapalha. Livra, deixe o pecado no passado. Abandone o pecado. Esse é um ótimo momento para deixarmos o pecado no passado. Não trazermos e não termos o pecado de estimação. Infelizmente, existem pessoas que estão paradas ou paralisadas no tempo. Estão aprisionadas pelo pecado. São como a mulher de Ló. Infelizmente. Mas sabe o que Deus faz quando nós colocamos para Ele os nossos pecados e apresentamos a Ele o nosso arrependimento e confessamos a Ele os nossos pecados com o coração verdadeiramente arrependido? Sabe o que Deus tem prazer em fazer? Isso Deus tem prazer em fazer. Veja lá Isaías 43, verso 25, por favor. Veja aí, quando há confissão, olha o que Deus faz. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, o quê? Não me lembro mais. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus não lembra mais dos seus pecados, por que você vai ficar lembrando? Se Deus, e há outras expressões que eu particularmente gosto muito, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Jeremias, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, quando há confissão, quando há arrependimento sincero, por que você vai ficar pescando os seus pecados? Por que você vai ficar trazendo os seus pecados à tona novamente? Deixe o pecado no passado. Essa é a orientação. Talvez você precise deixar algum pecado. Qual o pecado que você precisa deixar no passado hoje? Qual é o pecado? Pecado da murmuração, pecado da avareza, pecado do adultério, pecado da fofoca. Qual é o pecado que você precisa deixar no passado? Deixe no passado. Em segundo lugar, não apenas nós não devemos ficar presos aos pecados passados, mas também não devemos ficar presos às feridas do passado. Infelizmente, muitas pessoas deixam de desfrutar da alegria no presente por causa de um ou alguns eventos tristes do passado. Infelizmente. Eu disse aos irmãos e compartilhei no momento de oração que eu acredito que o próximo ano será um ano, para algumas pessoas, eu não diria todas, né? E também não sei qual é a situação dos irmãos aqui, né? Cada um sabe do seu cada um, mas talvez para alguns, eu acredito que para muitos, mais ou menos aí, fazendo uma leitura rápida, será um ano de reconciliação. Muita gente machucada, muita gente que feriu e foi ferida por questões de pensamento, divergências de pensamento ideológico político, não é? Então, como vai ser importante tratar essas feridas, curar essas feridas e deixar essas questões
do passado. Talvez, queridos, como vai ser importante a gente rever, e é claro que são situações distintas, mas a ideia é a mesma, ler Gênesis 33. Um dos capítulos que eu mais aprecio nas Escrituras é Gênesis 33, que fala do encontro, depois de muitos anos, de mais ou menos, talvez uns 20 anos mais à frente, de dois irmãos, de dois gêmeos. Quando um saiu, teve que fugir de casa, porque o outro queria matá-lo. Sabe quem é? Esaú e Jacó. Lembram da história de Esaú e Jacó? Esaú, o mais velho, queria matar Jacó, porque Jacó enganou o seu pai e enganou Esaú, roubou a bênção do irmão, roubou a bênção. Esaú, vendo que o seu pai já estava em idade avançada, falou assim: só vou esperar meu pai morrer, porque assim que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Imagine, um irmão gêmeo, né? Eu conheço, tenho grandes amigos que são gêmeos, e eu vejo a ligação deles. Geralmente os gêmeos são muito ligados, né? Mas o ódio era tanto que o Esaú queria matar Jacó. E a preocupação de Isaac e Rebeca, os pais, foi tão grande que falou: olha, vai para a casa do seu tio, vai para a casa de Labão, porque eu acho que Esaú vai colocar em prática o pensamento dele. E aí passa um tempo, irmãos, o Jacó volta para sua terra, e já volta Deus dá um outro nome a ele, Israel, né? E ele volta cheio de medo, morrendo de medo. Tanto é que quando ele volta, ele saiu sem nada, literalmente, e volta com muitas posses, né? Deus o abençoou grandemente. E volta Jacó, e ele, de tanto medo, ele dividiu, né? Ele tinha muitos filhos, mulheres, né? E ele dividiu, então, as famílias. Foi um rebanho na frente, e alguns filhos com a sua mãe. Aí foi dividindo, porque ele pensou assim: bom, se meu irmão começar a matar a turma lá da frente, a turma daqui de trás dá para fugir. Já parou para pensar nisso? Ter medo do próprio irmão, o próprio irmão, ter medo do próprio irmão matar o seu filho, o sobrinho dele. Esse era o medo de Jacó. Depois de mais ou menos 20 anos daquele evento, não estava fresquinho. Com medo de Esaú, falou: se Esaú começar a matar, pelo menos alguns vou tentar salvar. E Jacó ficou lá atrás, junto com a esposa que ele mais gostava e os filhos que ele mais gostava, né? Aí você fala assim: Jacó deu bobeira. Mas enfim, aí é outro sermão, né? Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Veja lá Gênesis 3. Esse é um dos versos que mais assim toca o coração. Gênesis 33, verso 4. Depois eu lhe sugiro que você leia o capítulo todo. Eu não tenho como ler esse capítulo sem me emocionar. Pelo menos eu. Porque eu vejo dois homens, né? Dois homens assim barbados, né? Pais de família, chefes de família, né? Olha só o que acontece. Quando Esaú chega diante de Jacó. E Jacó morrendo de medo, né? Gênesis 33, 4. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Se a gente for ler os versos antes, diz que quando Esaú vinha, o Jacó se ajoelhou. Se ajoelhou de medo, né?
Aí Esaú levantou o irmão e Esaú, numa atitude linda, Esaú vai, dá um abraço. Eu fico imaginando essa cena. No deserto, irmã Solange, a irmã que é boa de pensar, o irmão Dalmi não está aqui hoje, irmão Dalmi que é bom de visualizar, né? Um artista. Eu fico imaginando essa cena, um quadro dessa cena. Eu nunca vi. Aí, os irmãos são da arte, aí podiam pintar um quadro dessa cena. O Esaú abraçando Jacó, mas o Esaú era forte, né? Era um homem de caça, abraçando seu irmão, beijando, e os dois chorando como criança, reconciliando-se. O Esaú, principalmente o Esaú, deixando o passado no passado, deixando as feridas do passado no passado. O Jacó, até aquele momento, estava com medo. Mas o Esaú, aquele que era rebelde, que não fazia as coisas certas, né? Que atitude! O quanto Esaú me ensina, deixou o passado no passado. Ele não deixou que o mal que Jacó fez a ele no passado, a tristeza que Jacó causou a ele no passado, continuasse no presente. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós permitimos que o mal que alguém fez conosco no passado nos impeça de sorrir no presente. Sabe por quê? Nós estamos presos ao passado. Nós não deixamos o passado no passado. Eu me recordo de uma das vezes que eu fui levar minha mãe ao médico, no nosso cardiologista lá. Nossa família trata tudo no mesmo cardiologista, Dr. Silvio. E aí ele estava vendo a última vez que ela teve o acidente vascular, e ele disse o seguinte para minha mãe: olha, Dona Maria, não há nada o que a gente possa fazer com relação ao que passou. Que a senhora teve, que aconteceu, aconteceu. Agora, eu preciso cuidar da senhora daqui para frente. Daqui para frente, do presente. Que passou, passou, Dona Maria. Agora eu preciso cuidar da senhora daqui para frente. Tratar agora, do agora. Não apenas peça perdão por seus pecados, abandone os seus pecados, mas também libere perdão a alguém que lhe machucou, ou peça perdão a alguém que você machucou. Então, não devemos ficar presos às feridas do passado. Sabe por quê, irmãos? É importante deixar o passado no passado. Sabe por quê? Veja lá o verso 19 de novo, de Isaías 43. Por favor. E a última lição que eu quero tirar com os irmãos. Verso 19 de Isaías 43. A primeira parte. Vejam, estou fazendo uma coisa o quê? Estou fazendo uma coisa nova. Sabe por que nós precisamos deixar o passado no passado? Porque Deus quer fazer coisas novas em nossas vidas. Para ser mais exato, irmã Lenilda e demais irmãos, irmã Ana Cristina, irmã Adelino e demais irmãos e irmãs, e a você que está cultuando conosco online, Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Deus quer fazer coisa nova na minha vida. O povo de Israel teria uma nova oportunidade de reconstruir o seu relacionamento com Deus, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para nos dar, ou que Deus tinha
para dar para o povo de Israel. E assim aconteceu. O povo foi para o cativeiro, o povo saiu do cativeiro. E um dos primeiros profetas a falar em nome de Deus, sabe qual foi o profeta? O profeta pós-exílio foi Ageu. E sabe o significado de Ageu, Isidoro? Valendo meia mariola. Meia não, uma mariola se acertar. Ageu significa festivo ou minha festa. E veja lá o livro de Ageu, capítulo 2, verso 9. Veja aí, por favor. Penúltimo texto que eu quero ler com os irmãos. Ageu, capítulo 2, verso 9. Porque quando o povo sai do cativeiro, passado algum tempo, começa a reconstrução do templo pelo sacerdote Esdras. E depois se junta a ele Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O primeiro templo foi construído por Salomão. Mas veja lá, Ageu capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da primeira casa será maior, a glória da segunda casa, melhor dizendo, será maior do que o da primeira. Deus quer fazer coisas novas em sua vida. Deus quer lhe dar uma folha em branco para que você, no ano de 2023, possa escrever uma nova e bela história. Mas para isso, é preciso deixar o passado no passado. Para isso, é preciso deixar os pecados do passado no passado. Para isso, é preciso deixar as feridas do passado no passado. Aí sim, Deus há de fazer coisas novas. Então, sigamos a orientação de Deus, não apenas aqui no texto de Isaías, mas também no texto que Paulo escreve aos Filipenses, e eu termino lendo Filipenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Último texto, para que a gente possa finalizar. Filipenses 4, verso 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Inicie 2023 desfrutando daquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida, coisa nova. E dependendo integralmente dele, incondicionalmente dele, para deixar o passado no passado. E que Deus a todos abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Nos ajude, Senhor, porque é tão óbvio deixar o passado no passado, mas nem sempre é tão fácil. Tem coisas que são óbvias, mas não são fáceis de colocar em prática. Nos ajude a realmente deixarmos o pecado do passado no passado.
Nos ajude a deixarmos as feridas do passado no passado. Quem sabe nessa noite não é uma noite, para alguns, a começar por mim, de confissão de pecados. Quem sabe nessa noite não seja uma noite de buscarmos reconciliação, de pedir perdão e também de liberar perdão, assim como Esaú, um exemplo tão belo. Uma coisa é certa, Senhor. Quando deixamos o passado no passado, damos ao Senhor condições de o Senhor operar coisas novas em nossas vidas. O Senhor deseja operar coisas novas em nossas vidas. Que o Senhor tenha liberdade para fazer coisas novas. É o que nós lhe pedimos. E já te agradecemos. Te agradecemos também pelos recursos que foram aqui depositados, pelos dízimos e ofertas depositados, para que outras pessoas venham também conhecer a Jesus e ter uma novidade de vida que somente Jesus pode nos dar. Continue nos abençoando ao longo desse dia. É o que eu lhe peço, e já ao longo dessa semana, é o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.